perto de nós a presença do nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos envolver, que com esses sentimentos possamos pedir a Ele que possa nos abençoar nessa tarde de hoje, de conhecimento, de estudo, de troca, que nós possamos aprender cada vez mais com os seus exemplos maravilhosos e que Ele, nosso querido Mestre, possa ser sempre o nosso farol a nos guiar. Que assim seja. Muito bem, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, na cidade de Limeira, nessa casa centenária, nessa casa que nos abriga, e a gente trazer, pela primeira vez, esse seminário a respeito das bem-aventuranças. Então, quando a gente fala das bem-aventuranças, não adianta a gente simplesmente falar das bem-aventuranças sem antes falar de quem as proferiu. O Espírito que trouxe para nós o conhecimento das bem-aventuranças e principalmente o motivo que o fez trazer para nós as bem-aventuranças. Quando Jesus, no Sermão do Monte, proferiu as bem-aventuranças, Ele criou uma linha divisória do antes e depois, na história da humanidade. O Sermão do Monte, ele divide a nossa história e é o maior tratado de paz, de amor e de trabalho que o Cristo veio fazer para nós. Então, ele abre o Sermão do Monte dizendo dos bem-aventurados. Mas antes de nós entendermos os bem-aventurados, nós precisamos entender o motivo que levou Jesus a trazer isso. Vamos imaginar o seguinte: nas empresas, geralmente, no nosso cotidiano, são contratados consultores, especialistas em determinados assuntos, para que possa auxiliar a empresa no melhor caminho. Quais as decisões melhores a serem tomadas, o que está certo, o que não está tão certo, quais as melhores práticas para chegar em algum objetivo. Então, geralmente, o consultor vem com um cabedal de conhecimento, já vem com um conhecimento prévio, e ele aplica naquela empresa o seu conhecimento, auxiliando as pessoas. Só que não adianta nada o consultor vir na empresa, colocar todo o seu conhecimento, falar os processos que devem ser mudados, se as pessoas da empresa não seguirem. Vai ser gasto dinheiro à toa com o consultor e nada vai adiantar. De uma maneira muito superior, nós poderemos entender que o Cristo, ele funciona em nosso planeta como um consultor. Só que a diferença, como um grande consultor espiritual. Um consultor que traz um cabedal de conhecimento tão gigantesco, numa linguagem espiritual tão evoluída, mas que através da sua inteligência, ele consegue falar a língua daqueles que o ouvem. A gente, quando para pensar na dimensão desse Espírito chamado Jesus, nós podemos imaginar o seguinte: quanto tempo, mais ou menos, o nosso planeta existe? Segundo a ciência, por volta de 4,5 bilhões de anos. Nós sabemos, através da nossa querida doutrina espírita, que Jesus é o governador celestial do planeta desde a sua formação, desde o seu começo. Ou seja, há pelo menos 4,5 bilhões de anos, Jesus já é um espírito evoluído, já é um espírito de luz. Quanto tempo será que nós temos de reencarnantes? 20 mil anos? 50 mil anos? Não sabemos. Mas mesmo que a gente possa olhar e falar, nossa, mas 50 mil anos é bastante tempo. Imagina se eu estou reencarnando há 50 mil anos, quantas coisas eu já não aprendi? Pois é. Mesmo levando em consideração 50 mil anos sendo muito, o que diremos a respeito de 4,5 bilhões de anos de experiência? Se Jesus já é um espírito puro quando o planeta foi criado, significa que para chegar naquele estado de pureza, ele precisou passar por todo um processo de purificação. Da mesma forma que nós estamos passando.
Então, qual é o nosso objetivo enquanto espíritos? Evoluirmos ao ponto de chegarmos até o patamar do Cristo e habitarmos mundos felizes. Esse é o nosso objetivo enquanto espírito. Pelo menos o objetivo inicial. Porque nós sabemos que quando o espírito atinge um potencial espiritual superior, como o caso de Jesus, muitas outras tarefas vêm. Os espíritos de luz costumam dizer que começa a ficar interessante quando viram um espírito celestial, quando viram um espírito de luz. Então, até lá, o nosso objetivo é sermos espíritos de luz. É conseguirmos conquistar dentro dos nossos corações as habilidades que Jesus já tem consolidado há 4 bilhões de anos. Sabe quando a gente tenta ser paciente, ser amoroso, ser piedoso, ser misericordioso? Quando a gente tenta essas situações do nosso dia a dia, o Cristo já tem isso sedimentado dentro dele há 4 bilhões de anos. Ou seja, o Espírito que nos foi dado de presente para nos mostrar o caminho tem uma experiência extremamente superior à nossa. O Espírito que veio e encarna no nosso planeta, a sua história de relação conosco não começa há 2000 anos atrás. Jesus não é um Espírito que chegou na nossa vida há 2000 anos atrás apenas. Ele está conosco desde a formação do planeta. Na Gênesis, no item 5, que diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no primeiro dia da grande criação. Será que esse Espírito de Deus não é a representatividade do próprio Cristo? Porque Jesus diz: eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim, também vê ao Pai. Muito se criou através dessa fala de Jesus, dizendo que Deus e Jesus eram a mesma pessoa. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Quem vê Jesus, vê a Deus. Por quê? Porque é um Espírito que consolidou dentro de si tudo aquilo que Deus espera de nós. Ele consegue, dentro do seu Espírito, na sua capacidade, consolidar tudo aquilo que nós precisamos consolidar dentro de nós ainda. Então, olha como Deus é maravilhoso conosco. Olha como Deus é benevolente. Ele nos dá um exemplo, e não foi um exemplo que Deus nos deu. Deus nos envia o exemplo. O Espírito, com a capacidade que tem de conhecer o caminho. Quando a gente estuda a codificação de Kardec, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? A resposta é a mais curta de toda a codificação. Pode estudar o Livro dos Espíritos inteiro, pode estudar todos os livros da codificação, a menor resposta da questão 625. A resposta dos Espíritos é Jesus. Mas olhem o interessante da pergunta que Kardec faz. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade? Tem oferecido não é ofereceu, não é oferecerá, é um estado atual, tem oferecido. Então, há 2000 anos, Deus tem oferecido para nós um modelo de como agir, um modelo de o que fazer, como seguir. Jesus personifica em si tudo aquilo que nós precisamos obter na nossa existência. Mas a gente vai falar o seguinte: João, mas é difícil, hein? É complicado chegar no onde Jesus chegou. Deve ser difícil mesmo, a gente não conseguiu chegar ainda. Mas, se nós não andarmos no caminho certo, nós jamais vamos chegar no seu destino. Então, quando Jesus vem nos trazer as bem-aventuranças, ele vem trazer um tratado.
Ele vem trazer um livro de receitas de como sermos felizes. Se nós perdêssemos todo o conteúdo evangélico do nosso planeta, diria Mahatma Gandhi, se perdêssemos todas as religiões do mundo e nos sobrasse o Sermão do Monte apenas, já era o suficiente para guiar a humanidade. E Jesus abre o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, como que colocando algumas regras básicas para entendermos o seu evangelho. Agora, se esse Espírito, se esse consultor espiritual maravilhoso nos foi dado, se Jesus é responsável pelos espíritos que estão aqui nesse planeta, e a gente não pode fazer as contas só dos encarnados, né? Encarnado tem 7 bilhões. Dizem os espíritos que do lado de lá, desencarnados, são 3 vezes o número. Ou seja, são 21 bilhões de espíritos desencarnados. 7 bilhões encarnados, o que somando dá quase 30 bilhões de almas. Jesus é o responsável direto pela evolução espiritual de 30 bilhões de almas. A gente é responsável às vezes por 2, 3, 4 filhos, já é difícil. Imagina um espírito que é responsável pela vida de 30 bilhões de almas. Será que é alguém sem experiência que conseguiria isso? Não. Então, quando a gente olha a dimensão do Cristo, e nos últimos 2000 anos, Cristo foi nos vendido como um ser perfeito, criado perfeito por Deus, o único Filho de Deus, e que nós recebemos Ele, porque o seu sangue teria o poder de nos salvar. Fica muito material. Porque, primeiro, Cristo não é o único Filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. A diferença do Cristo é o tempo que ele tem de bagagem. É a sua imensidão espiritual. E ele não foi criado perfeito. Ele não foi criado por Deus perfeito, porque senão nós iríamos derrogar a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que nos diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Kardec pergunta: o que é Deus? Vejam que Kardec não pergunta quem. Por que ele não pergunta quem? Porque Deus não é uma pessoa. Nos últimos milênios, nós tentamos transformar Deus em uma pessoa. Nós queríamos que Deus tivesse os mesmos sentimentos que nós. Nós queríamos que ele se vingasse, que ele se revoltasse. Nós queríamos que ele sentisse ódio quando fosse, perturbado. Mas isso são nossos sentimentos. Somos nós. Se nós pegarmos as mitologias, como a mitologia grega, por exemplo, o deus Zeus é um senhor que se vinga dos seus filhos, joga raio em seus filhos. Esse não é o nosso Deus. Apesar de, por muito tempo, ter tido a crença de que Deus era vingativo, punitivo, Deus era colocado como um senhor sentado em um trono, rodando uma roleta que escolhia o próximo que ia sofrer. E esse não é Deus que a doutrina nos mostra. O que a doutrina nos mostra, a resposta da questão de Kardec é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando nós admitimos uma inteligência suprema, o que é uma inteligência suprema? Que não há nada maior que ela. Que é uma inteligência que abrange tudo o que nós temos ideia. É uma inteligência lógica, racional, mas também uma inteligência do amor, da piedade, da misericórdia. É um Deus que não faz diferença para seus filhos. Então, imaginar que Jesus foi um ser criado perfeito e nos colocado para nos dar o caminho, a gente poderia questionar, mas espera aí, ele não passou as dores que eu estou passando para saber. Ele foi criado perfeito, Deus criou ele sem nunca ter passado por nenhum problema, agora ele vem aqui querer me ensinar? E muito foi desse pensamento. Mas quando a doutrina nos explica que o espírito evolui através das tarefas das encarnações e que ninguém foi criado na frente de ninguém,
nós entendemos que Jesus foi criado como nós, simples e ignorante, que ele passou o seu processo evolutivo como nós estamos passando, que ele passou por mundos primitivos, passou por mundo de provas e expiações, passou por mundos regenerados, por mundos felizes até chegar nos mundos celestiais. E quando ele chega no mundo celestial, Deus então lhe dá uma tarefa. Olha, Jesus, nós temos um planeta que está sendo criado agora, que vão habitar lá em torno de 30 bilhões de almas. É sua tarefa ajudar que eles cheguem na onde você chegou. Eu fico imaginando, já pensou quando acontecer isso com a gente? Já pensou quando quando nós formos espíritos celestiais e Deus chegar para a gente e falar, tem um planeta novo lá, vamos tomar conta deles? Olha a paciência desse espírito chamado Jesus. Ele esperou 4 bilhões de anos para vir trazer a verdade. A gente quer tudo para ontem. A gente quer uma coisa que aconteça logo. Não vê a hora de acontecer. Faltava 15 minutos para começar, que eu estava ansioso para começar logo. A gente não sabe esperar. Agora, um espírito da capacidade de Jesus, não. Ele sabe o momento certo. Esse espírito, em 3 anos de vida pública, mudou a humanidade. A gente não consegue mudar 1/4 muitas vezes em 3 anos. Ele mudou a humanidade. Ele mudou a forma das relações que nós temos com o amor. Tamanha é a sua capacidade espiritual. Então, quem teve a oportunidade de conviver com um espírito desse, e eu digo, somos todos nós. Ah, mas eu não convivi com Jesus. Ué, quem disse? Quem diz que Jesus está num patamar elevado e que ele fica lá, controlando da casa dele, de forma remota? Não. Jesus, ele é um espírito que já pode habitar mundos celestiais, obviamente. Mas ele, por amor, escolhe viver em planetas como o nosso, porque ele sabe que aqui tem os espíritos que precisam crescer. Então ele troca a comodidade de um mundo celestial para vir até o nosso planeta, para ser o governador do nosso planeta, para nos trazer o caminho que deve ser seguido. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz uma frase maravilhosa. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ele responde isso para Tomé, porque em conversa com os discípulos, Jesus diz: eu me irei, e depois eu voltarei para que vocês possam seguir comigo o mesmo caminho. E Tomé, sempre Tomé, pergunta: mas que caminho é este, Senhor, que devemos seguir? Jesus fala: Tomé, estivestes comigo todo esse tempo e não sabe o caminho? E aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Na tradução do grego, Haroldo Dutra nos diz que o verbo utilizado, ele serve tanto para ir ou para voltar. Então ninguém vai ao Pai ou ninguém vem ao Pai se não for por mim. É um caminho que devemos seguir. É uma forma carinhosa que Jesus tem de dizer para nós: olha, vocês não sabem o caminho. Vocês precisam de um guia. Então a questão 625 entra nisso. Jesus é um modelo e guia. Modelo a quem nós devemos nos modelar. Nós devemos olhar e seguir o seu exemplo, o seu modelo. E o guia? O que se espera de um guia? Imagina que eu nunca fui para uma cidade. Por exemplo, nunca fui para Roma. Tenho uma vontade enorme de conhecer Roma. Quem sabe um dia. Mas nunca fui para lá. Quando eu chegar em Roma, eu vou ter que arrumar um guia. De preferência que fale português. Porque eu não falo italiano. Ou dá para arriscar um pouco no inglês, mas tem que ser uma pessoa que fale a minha língua. Não vai adiantar nada eu ter um guia que fala italiano. Vou entender uma coisa ou outra. Malemar. Então a primeira coisa, o guia tem que falar a minha língua. O guia tem que saber que pelo caminho que ele vai me mostrar como andar, ele tem que me mostrar o que tem de bom e também os perigos do caminho.
Por exemplo, olha, não entre naquele bairro, olha, cuidado com aquela situação, olha, não vá naquele restaurante que não recomendaram muito bem, mas vá por esse caminho, tome conta daquele, vá por aquele outro, conheça tal lugar. E mais, quando passa nos lugares históricos, ele sabe a história daquele caminho, daquela edificação. O guia tem que ter experiência, tem que ser um consultor, não tem? Tem que ter o conhecimento de um consultor. Tem que me indicar as melhores coisas. E não é isso que Jesus faz com a gente? Jesus não nos é o guia perfeito do caminho que devemos seguir? Quando ele fala para nós o seguinte: perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem. A gente fala, meu Deus do céu, orar por aquele que me persegue? Quem será que tem razão? Será que é Jesus que fala isso ou a gente que fala, não, eu vou me vingar mesmo, porque pelo menos eu já resolvo isso, e a pessoa não volta a fazer mais isso comigo? Quem tem experiência mais larga? É Jesus. Ele tem a experiência, ele sabe o que devemos fazer, mas nós teimamos em fazer do nosso jeito. Nós teimamos em usar as nossas formas que já tivemos a ideia de que não deu certo. Nós já vimos que não deu certo. Nós temos duas formas de aprender, e essas já são bem conhecidas e faladas: pelo amor ou pela dor. Como funciona o aprendizado pelo amor? Vamos imaginar o seguinte: uma criança pequena e uma tomada. É uma relação explosiva. Na minha época, quando eu era criança, isso não faz muito tempo, as tomadas eram mais abertas. Não era que nem hoje que tem proteçãozinha, não. Era a tomadona aberta, dedinho fino. A mãe fala para o filho, não bote o dedo na tomada, você vai tomar choque. Por que a mãe sabe que a tomada dá choque? Porque ela já tomou. Provavelmente ela já tomou. Provavelmente a experiência de vida dela sabe que ali vai dar um choque. Essa é a forma de aprender pelo amor. Existe alguém com muito mais experiência do que a criança falando, olha, eu já vi isso, dá choque, cuidado. Isso é Jesus. Essa é a nossa relação com o Cristo. Ele fala, amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem. Porque ele sabe que esse é o caminho que nós devemos trilhar para solidificar em nós os bons sentimentos. A criança vai lá, enfia o dedo na tomada e aprende pela dor. O que é mais fácil aprender? Pelo amor, né? É muito mais fácil aprender pelo amor. Você não vai sentir a dor. Agora, quando Cristo nos explica pelo amor, Ele está dizendo qual caminho nós devemos seguir. Qual é a forma que nós devemos agir para que nós possamos crescer espiritualmente. Quando Ele fala para nós perdoarmos os nossos inimigos, a gente acha que inimigo é uma pessoa assim que fez um mal muito terrível, uma pessoa que eu não posso olhar para ela, é um inimigo declarado. Não. Vamos falar das traduções. Isto veio do aramaico para o grego, do grego para o latim, do latim para a gente. Então tiveram várias traduções no meio do caminho. O aramaico não era uma língua, era um dialeto. Então Jesus falava um dialeto. Uma palavra servia para 10 substantivos. Então era uma linguagem extremamente difícil. Qualquer coisa escrita em aramaico podia ter 3, 4, 5 formas de compreender. Então o inimigo a gente pode entender como aquela pessoa que nos fez um mal. Contra aquela pessoa que nos magoou, por exemplo, que disse algo que nós não gostamos, que fez algo que nós não gostamos. Às vezes pode ser até um familiar, uma pessoa da nossa própria casa, uma pessoa que nós amamos. Essa pessoa nos fez algo de mal. E qual é a primeira tendência que nós temos quando alguém nos faz um mal? É querer revidar. Porque nós aprendemos isso.
nós aprendemos a revidar. Jesus diz: aprendestes com os antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. O que ele está dizendo? Olho por olho, dente por dente é a lei de Talião, que dizia que a gente devia responder à ofensa com a mesma ofensa. Na cidade da Babilônia, antiga, o rei Hammurabi tinha que arrumar uma forma de conter os excessos. Então ele criou uma lei. Se alguém for na sua casa e roubar-lhe uma ovelha, você só pode ir na casa da pessoa e roubar uma ovelha. A gente fala: meu Deus, que absurdo. Como assim uma lei que permita que eu vou lá roubar? Mas sabe como era na época? Nós estamos falando de quase 6.000 anos atrás. Se alguém viesse na minha casa e roubasse uma ovelha, sabe o que eu fazia? Eu ia na casa da pessoa, botava fogo nas ovelhas, na casa e na pessoa. Porque comigo ninguém mexe. Vingança. Para conter a vingança desvairada, Hammurabi cria uma lei que cria um tipo de uma contingência. Olha, só pode fazer o mal que te fizeram. Não pode fazer mais do que isso. Já pensaram criar uma lei dessa para conter a sociedade? Olha o que nós fizemos. Olha o que nós já fizemos. Será que não éramos nós na Babilônia? Quem sabe? Em Roma? Quem sabe? Na Grécia? Em Jerusalém? Quem sabe? Mas Jesus diz: ouvistes dos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo que não façam o mal. Porque quando a gente se vinga de algo, nós estamos cometendo o mal. Nós estamos cometendo uma infração para uma lei perfeita de Deus, chamada lei de responsabilidade ou lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Mas espera aí, foi a pessoa que errou comigo? Sim. Então deixe que ela responda pelo engano que ela cometeu, ela e Deus. Não com a gente. Nós não podemos ser o objeto da vingança do outro. Por quê? Para fazer bem para o outro? Não. Imagina o seguinte: alguém vem e me faz o mal. Fala mal de mim, comenta alguma coisa sobre mim, me agride fisicamente, me agride verbalmente. A primeira vontade que dá é de se vingar. Se alguém tiver a vontade de abençoar o irmão, já está num caminho bem mais elevado. Porque geralmente a vontade que dá é de se vingar. E quando você vai se vingar, quais sentimentos você está usando para se vingar? Ódio, raiva, impiedade, orgulho. São os sentimentos que nós devemos trabalhar em nossos corações? Não. O ideal é, como diz Jesus nessa fala, quando ele continua: se alguém lhe ferir na face direita, mostre-lhe a outra face. Ou seja, se alguém me bateu no rosto, tem que virar ao outro lado? Não. Quando alguém me fere na face direita, os sentimentos que começam a borbulhar aqui dentro são os piores possíveis. Jesus pede: mostre a outra face do sentimento. Se o que está borbulhando dentro de você é o orgulho, devolva a humildade. Se o que está borbulhando é o ódio, devolva o amor. Por que Jesus nos pede isso? Porque quando nós fazemos isso, nós estamos esmagando dentro de nós sentimentos inferiores milenares. Milenares. Nós estamos trocando sentimentos inferiores que nos fazem mal por sentimentos superiores, melhores. Imagina se alguém me faz o mal e eu consigo controlar e ter a humildade de dar a resposta humilde para ele. Qual seria a melhor resposta humilde no momento que a pessoa me faz o mal? Não me vingar. Só de não buscar a vingança, eu já estou amando como Jesus pediu. Eu estou amando aquele que me fez o mal.
Porque se eu não fiz o mal de volta para ele, eu estou agindo com amor. E o amor, como disse Paulo, cobre uma multidão dos pecados. Então a grande mudança que o Cristo vem nos pedir é a mudança de hábitos. Porque nós apenas seremos espíritos de luz, espíritos superiores um dia, se nós começarmos a sedimentar dentro de nós os bons sentimentos. Ah, João, mas eu já consigo fazer algumas coisas. Sim, tem situações que nós já conseguimos agir no bem, que nós já sentimos o amor, que nós já sentimos a piedade, a caridade, nós já conseguimos. Mas tem outras que ainda nós temos dificuldades. Tem situações que nos visitam, que às vezes a gente se pergunta, meu Deus do céu, como foi que eu fui pensar nisso? Olha o pensamento que me visitou. A mudança que se chama reforma íntima é o pedido do Cristo para nós, porque Ele conhece a lei de responsabilidade. Ele conhece a lei de causa e efeito. Ele sabe que qualquer ação que nós tivermos, nós vamos ficar responsáveis pela reação. A gente pode dizer assim, bom, então a lei de ação e reação, se eu fizer o mal para alguém, eu recebo o mal de volta? Não. Porque se eu disser que Deus criou uma lei que proporciona o mal para seus filhos, eu estou derrogando a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Ele não é inteligência suprema se ele criou o mal. Ele não criou o mal. Assim como a escuridão é a ausência da luz, o mal é a ausência do amor. Então, o que nos diz a lei de causa e efeito é: quando nós fazemos o mal para o próximo, nós temos a responsabilidade de corrigir o engano. E há quantos milênios nós estamos corrigindo enganos? Há quanto tempo nós estamos estagnados corrigindo enganos do passado? Há quanto tempo a lei de ação e reação está me cobrando a responsabilidade dos meus atos? Então, se alguém perguntar para nós, qual foi a sua encarnação mais importante? Será que aquela que eu fui um rei? Será que aquela que eu fui um camponês? Não, a mais importante é essa. A encarnação mais importante da nossa história como espíritos imortais é essa. Porque só nessa eu consigo fazer alguma coisa. Nas que passaram não dá mais. Eu consigo mudar nessa. Então, se eu começo a trabalhar os meus sentimentos, impedindo que os sentimentos inferiores aflorem, eu estou conseguindo colocar dentro do meu espírito a verdadeira face de Deus. Aquilo que Deus espera de nós, que é o resumo do que o Cristo nos pediu. Nessa questão 625 ainda, Kardec traça uns comentários a respeito da resposta dos Espíritos. E olha que interessante o que o codificador fala. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Jesus é para o homem, quando ele fala o homem, é o ser encarnado. Para o ser encarnado, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Ou seja, podem haver perfeições morais acima do Cristo ainda? Pode, mas a gente não conhece. O que a gente conhece é o Cristo. Ele é o modelo, ele é o guia da perfeição moral que nós podemos aspirar. Então eu devo olhar para o Cristo e falar, bom, eu consigo chegar nele. O que o Cristo faz e fez, nós conseguimos fazer também um dia. Só que para isso nós precisamos domar nossas más tendências, domar nossas más inclinações. E ele fala, Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. O que Jesus ensinou para nós é a expressão mais pura do que Deus espera. Houveram outros espíritos que vieram como enviados? Sim. Na Ásia vieram vários enviados. Nós vamos ter lá Krishna, Buda,
Nós vamos ter outros nomes, outros profetas que vieram, Elias, Oséias, Isaías, o próprio Moisés, que vieram falar, de certa forma, da mesma coisa que o Cristo falou. Só que o Cristo é a expressão mais pura, porque ele conseguiu passar pelo mundo sem se perder, pela sua evolução moral. Moisés trouxe as leis de Deus? Trouxe, mas criou várias outras leis humanas, leis sanitárias. Quando você for comer um peixe, tem que limpar desta forma, está no Velho Testamento. Limpe dessa forma, vire desse jeito, corte desse jeito, lave desse jeito. Quando for lavar o seu cabelo, lave desta forma, virado para tal lado. Ele criou uma série de leis humanas, ele se perdeu nesta purificação toda. Jesus não. Jesus foi completamente íntegro na sua relação com Deus. E pela sua evolução espiritual, ele não falhou. Ele trouxe a doutrina da forma mais pura possível através do seu evangelho. E ele diz: porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. Alguns autores vão até falar que Jesus era o médium de Deus. Ou seja, Jesus sabe exatamente a vontade do Pai para conosco, o que o Pai espera de nós. Então esse Espírito maravilhoso nos foi dado de consultor. Esse Espírito magnífico foi nos dado como uma resposta de Deus para aquilo que Ele espera de nós. E Jesus vai nos dizer que o seu reino não é deste mundo. Quando a gente para pensar, Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Que momento que Jesus fala isso? No momento que ele é levado para Pôncio Pilatos. Para a gente poder entender um pouco a ideia, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Era o governador de toda aquela parte da Galileia. Ele era o romano, indicado pelo imperador para tomar conta daquela região. Então, na região, ele tinha poderes de um imperador. Ele tinha um poder muito grande, um governador da Galileia. Jesus foi levado até ele, sendo acusado de blasfêmia, sendo acusado de levar a sociedade para um patamar diferente daquele que eles esperavam. E, na verdade, o que Jesus fazia era trazer a verdade. Jesus trazia o amor, mas os orgulhosos da época, os fariseus, os homens fortes e poderosos da religião e da política da época, não queriam que Jesus falasse a verdade. Então ele foi levado para Pilatos. Quando ele chega na frente de Pilatos, Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros haveriam de combater para impedir-me de cair nas mãos dos judeus. Mas por ora, meu reino não é deste mundo. O que Jesus está nos dizendo nessa passagem? O meu reino não é material. O meu reino não é um reino de luxo, de poder, de ouro. O meu reino não é deste mundo ainda. Porque ele diz: por ora meu reino não é deste mundo. Ou seja, por ora, o planeta Terra ainda não está preparado para receber o reinado a que Jesus se refere. Ele está falando dos mundos evoluídos. Jesus está dizendo: do mundo em que eu vim evoluído, do mundo feliz em que eu vim, não acontece nada disso. E ele diz: se meu reino fosse desse mundo, meus ministros impediriam que eu tivesse a situação como estou tendo agora. Olha que interessante. Jesus nos diz que ele tem ministros, ou seja, espíritos que trabalham junto dele. Jesus não faz a tarefa toda sozinha. Ele tem espíritos, ministros ao seu comando, que trabalham em nosso planeta nos auxiliando a crescer. Porquanto nós perguntamos: será que o planeta Terra é um mundo desgovernado? Olha as situações que acontecem, olha o nosso país, olha o mundo. Não, não é um mundo desgovernado. O planeta Terra é um planeta que está passando por transformações necessárias.
que está passando por dores necessárias para que nós possamos resgatar da forma coletiva os nossos débitos do passado. Porque nós respondemos pelos nossos débitos, pela lei de causa e efeito, tanto os nossos próprios débitos, quanto os débitos coletivos. Então Jesus está dizendo que o que ele veio ensinar é muito superior a tudo isso. O reino de amor, e isso nos faz pensar em qual outra questão? A lei que Jesus vem nos trazer não é somente do planeta Terra. A lei que Jesus está nos trazendo, está representando em nosso planeta, é a lei universal. É a lei que funciona em qualquer orbe que esteja girando em nosso universo. Todos os espíritos que existem no universo todo respondem na mesma lei que Jesus veio ensinar. Olha a grandiosidade de Deus. Olha a maravilha das leis perfeitas de um Criador de inteligência suprema. E o mais interessante, nas leis humanas, se nós queremos conhecer as leis humanas, nós devemos ir consultar os livros das leis. As leis de Deus foram grafadas onde? Em nossa consciência. Em nossa consciência. Quanto mais o espírito evolui, mais ele tem acesso a essas leis do consciente. Mais ele entende a sua missão. Mais ele entende que aquilo que o Cristo ensinou é o necessário para que nós possamos crescer. E ele diz isso. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz a seguinte frase: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha cada palavra maravilhosa. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, porque Jesus sabe que o nosso planeta é um lugar de aflição. É um lugar de sofrimentos causados por nós mesmos. Porque isso que é o mais interessante da doutrina. A doutrina nos pega a vida e nos coloca nas nossas mãos e diz: é sua responsabilidade. Ou seja, nós somos os responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim. Tem um lado bom nisso. Quer dizer que eu, com as minhas próprias ações, posso mudar tudo. Eu posso mudar os sentimentos que estão habitando em mim, eu posso mudar as formas de resposta, eu posso mudar tudo. Depende de mim, do meu livre-arbítrio. Então, se a responsabilidade da nossa vida é nossa, e nós vivemos em aflições, é porque nós criamos essas aflições. Então pode existir a injustiça, mas não existe injustiçados. Não existem injustiçados no planeta. Todos nós respondemos pelos nossos atos. E Jesus diz: vinde a mim, vós que cometeram enganos, que eu vos aliviarei. Olha que maravilha, gente. Além de nós errarmos, Deus ainda nos dá um Espírito que vem nos auxiliar a levantar, que vem nos dar as mãos e falar: vem comigo, eu sei o caminho, deixa eu te levar para parar de sofrer. Mas, como na ideia da empresa lá do começo, o consultor só consegue trabalhar se as ideias dele forem aceitas. O consultor só consegue trazer melhora para a situação se for comprada as suas ideias, se ele consegue trazer. Até nisso, Deus é misericordioso. Porque Ele não nos impôs nada. Ele nos oferece. Ele tem nos oferecido o Cristo. A paciência celestial de Deus nos oferecendo o Cristo. Olha, está aqui o Cristo. Aproveitem. E quando Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Jugo era uma peça utilizada na época, que era colocada em cima dos bois para fazer o arado. Era o jugo. E era uma peça pesada. Jesus tinha que usar termos
da época, que as pessoas pudessem compreendê-lo. Lembra que eu falei que a primeira ideia do consultor é conseguir falar uma língua que a pessoa entenda? Jesus utilizou de um dialeto para se comunicar, e mesmo assim ele conseguiu sucesso. Ele trouxe uma ideia espiritual gigantesca e converteu em palavras humanas. Porque se ele falasse com o idioma celestial, a gente não ia entender. Ele então fala na língua do aluno. Ele fala na língua da pessoa, para a pessoa entender. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve. O jugo mantinha o boi no caminho certo, para ele não ir para o caminho errado, para poder arar na parte certa. Então a ideia do jugo é, vocês não vão para onde vocês querem, tem o caminho. Mas tomem o caminho de mim, o jugo meu, porque é leve. E eu sou humilde de coração. Nós vamos falar daqui a pouco, na segunda parte, sobre humildade. O que é ser humilde? Aprendei de mim que sou humilde e manso. Ou seja, ele não vai nos exigir nada. A única coisa que ele vai nos exigir, aceitem a ideia e sigam o caminho. Para a gente falar do resumo da felicidade, que são as bem-aventuranças, nós precisamos compreender a dimensão do Cristo. Nós precisamos olhar para esse Espírito maravilhoso e entendermos que o seu objetivo é de amor, é de aprendizado, mas muito mais do que isso, é um desejo de um irmão mais velho que os seus irmãos mais novos possam chegar até ele. Esse é o Cristo que Deus nos ofereceu. Esse é o Cristo que vem nos dar a reforma íntima. Esse é o Cristo que vem nos explicar a lei de causa e efeito através das suas bem-aventuranças. Possamos dar um pequeno intervalo. Vamos aproveitar uns minutos, uns 20 minutinhos, tá bom? Pode ser? Agora são 5 para as 3.